Boa noite. Esperando o feedback para saber se estão me ouvindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá dando para me ouvir, né, gente? No fundo, com o meu computador não, né? Bom, então vamos começar. Primeiro eu queria passar um recado. Já tá gravando? Acho que já, né? Tá. Primeiro eu queria passar um recado. Porque na última aula, que foi um conteúdo muito importante, o vídeo não subiu no YouTube, né? Acho que teve um problema com a gravação, a plataforma estava muito pesada. E aí o vídeo que foi para o YouTube tem, sei lá, 5 minutos. E aí não tem a aula inteira. E aí, como eu sei que muitas pessoas têm mais acesso pelo YouTube do que por aqui, eu vou fazer uma nova gravação depois e pedir para postarem lá no YouTube, porque aquele conteúdo de funções da linguagem é muito importante, né? E aí eu não queria que as pessoas perdessem esse conteúdo. Aí eu vou fazer isso, deixando isso só avisado, tá? Bom, mas prosseguindo aqui, hoje eu queria revisar os conteúdos, né, que eu dei até agora, para a gente não ficar metendo conteúdo em cima do outro, conteúdo em cima do outro e se atrapalhar, né? Tipo, não lembrar de nada e tal. Porque é bem importante a gente ficar treinando, né? Principalmente treinando as questões do Enem, porque são questões que a gente precisa. Assim, a prova de vestibular a gente precisa entender como é que ela funciona, para a gente ter um bom resultado, né? A gente precisa ver como é que ela é e nada melhor para fazer isso do que fazendo exercícios. Então, como a gente vai fazer exercício hoje, gente, eu espero que todos vocês me ajudem, tá? Eu também sou completamente burro hoje, eu quero que vocês me ajudem a responder as questões. Vão ter questões que eu não vou saber, e aí vocês vão ter que me ajudar. Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar antecipadamente. É isso. E aí vocês veem, gente, eu não sei se vai ficar melhor eu lendo e, ao mesmo tempo, vocês leem junto comigo, ou se é melhor, sei lá, vocês leem primeiro, eu dou um tempo para vocês lerem, aí responder as questões, enfim. Vocês me falem como vocês acham melhor, que a gente faz. Mas, de início, eu já vou lendo as questões, né, e aí a gente vai respondendo elas juntos. Quer dizer, respondendo elas juntos, não. Lendo elas juntos, aí vocês me respondem e a gente vê como é que está o resultado. Vamos para a primeiríssima questão. Vamos do começo, tá? Lendo o texto. Vamos ver do que se trata esse texto. Essa questão é do Enem de 2014. Vamos lá. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor. Então, a pergunta é: a progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de: letra A, comparar elementos opostos. Letra B, relacionar informações gradativas. Letra C, intensificar um problema conceitual. D, introduzir um argumento esclarecedor. E, assinalar uma consequência hipotética.
Agora eu vou dar um tempo para que vocês possam pensar aí e me deem a resposta. Bom, eu espero que estejam aí. Aqui, como a gente pode ver, ele trata dos elementos de coesão, né? Se vocês se lembrar, ele fala aqui, ó, entre os quais se destaca a pontuação. Lá na aula de coesão e coerência, eu falei. Ah, e a enquete. É verdade, calma aí. Como que bota enquete? Iniciar o modo multiutilizador. Calma aí, gente, eu tô... Foi? Que loucura. Calma aí, que eu não sei como isso funciona. Hum, vamos ver. Mas alguém vai responder? Vamos lá. Ó, nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade T. Então, o Enem quer saber, o autor botou os dois pontos para quê? Deixa eu ver se eu consigo publicar a resposta. Ah, tem aqui, ó, D. Letra D. Introduzir um argumento esclarecedor. Exatamente, Luísa. A intenção dos dois pontos é introduzir um argumento esclarecedor. Não tem como ser comparar elementos opostos, porque ele não está trazendo nenhum elemento antes para comparar. Né? Ele não está dando essa ideia de comparação. Relacionar informações gradativas, muito menos, porque como a palavra gradativa está ali dizendo, ele não está ali construindo aquela informação, né? Não está sendo gradativo a informação que ele está dando. Intensificar o problema conceitual também não tem muito a ver. E assinalar uma consequência hipotética. Não, porque ele está ali realmente argumentando, né? Ele está ali mostrando um fato. Então, vamos para a próxima. Próxima questão. Enem 2016. LJC. 5 tiros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que hoje, cedinho. Questão. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse miniconto, as reticências foram utilizadas para indicar uma fala hesitante, uma informação implícita, uma situação incoerente, a eliminação de uma ideia, a interrupção de uma ação. E aí, o que vocês acham? Esperando para ver se tem mais alguma resposta. E vamos lá. Que complicado. Vamos lá. Bom, teve gente que respondeu letra A, teve gente que respondeu letra E. Vamos ver, então. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar
Uma fala hesitante. Será? O PM pensou que... Será que está mostrando um medo de falar, uma insegurança, essas reticências? Percebam que ele, a pessoa com quem esse personagem está conversando, entendeu o que ele falou. Se fosse uma fala hesitante, não, a informação não teria sido passada, sabe? Se fosse uma fala hesitante, ele ia estar falando assim, o quê? Ele pensou o quê? Sabe? Mas, pelo contrário, a pessoa entendeu o que ele queria dizer. Então, a gente não pode dizer que foi uma fala hesitante. Letra E, a interrupção de uma ação. A interrupção de uma ação. Acho que não passa uma ideia de interrupção, né? Vocês acham que passa uma ideia de interrupção? Acho que a ação, a ação que estaria sendo interrompida ali seria da fala, da criança falando. Quer dizer, eu não sei se é a criança que está falando, mas enfim, da pessoa falando, né? E aí não tem, acho que não tem. A pessoa parece que parou antes de falar. Mas, se a gente for prestar atenção, olha, uma situação, letra C, uma situação incoerente. Uma situação incoerente também não tem muito essa ideia de situação incoerente, porque está tendo ali um entendimento, né, entre eles. Letra D, a eliminação de uma ideia. Muito menos, né? Então, realmente, Franciele, a resposta é a B, uma informação implícita. A pessoa com quem ele estava conversando já entendeu ali, sabe? Não precisou nem terminar a frase, já deu para entender o que estava querendo dizer, né? É muito interessante a gente dar ver como que as questões do Enem são produzidas, né? Porque às vezes eles botam umas respostas, né? Umas opções de respostas que dá uma confundida. A gente tem que prestar atenção mesmo, assim, tem que ver o que está sendo marcado. E às vezes é uma bobeira, assim, que está ali na resposta que a gente pode descartar a opção. Vamos para a próxima. Lembrando, gente, que o gabarito de todas as perguntas vão estar no final, tá? Eu coloquei tudo ali no final. Que aí, se vocês quiserem refazer as questões, ou sei lá, tá tudo lá, e aí vocês podem fazer depois em casa. Enem 2018. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nudosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Então, questão. Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados, justa posição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, ou recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Ai, vou botar a enquete, calma aí. E aí, o que vocês acham? Já temos uma resposta. Quero ver no mínimo duas.
Temos duas respostas. Vou esperar para a possibilidade de mais uma. Tá, vamos lá. Vamos lá. Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela justaposição de frases que relacionam semanticamente... Ai, meu Deus, ficou na frente o negócio aqui. Cadê? O que está escrito no resto? Não lembro. Ai, como é que tira isso? Não. Justaposição de frases que relacionam semanticamente, Tana. Não, gente, eu vou precisar do... Calma aí, deixa eu tentar abrir aqui o arquivo fora para eu ver o que está escrito. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Então, justaposição de frases que relacionam semanticamente os eventos narrados. Vejam bem. Vamos ver o resto. A alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. Acho que não. Não passa essa ideia, pelo menos. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. O que aconteceu? Ao longo do texto, ele foi contando a história usando tempos narrativos diferentes, formas verbais, para indicar tempos diferentes, às vezes presente, passado, futuro. Ele foi construindo isso para contar a história dele, porque foram coisas que aconteceram antes daquele momento, foram coisas que estavam acontecendo naquele momento e coisas que iriam acontecer depois. Pode ser que seja. Indeterminação dos sujeitos de ação que caracterizam os eventos narrados. Não tem uma indeterminação dos sujeitos, né? Tipo, ele mostra claramente que tem a mãe, tem a avó, tem ele, tem todos os sujeitos ali. Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Isso aqui se assemelha mais ou menos com a letra B. Só que, ao invés de serem formas verbais, que podem ser todas as formas verbais, de todas as formas que elas podem ser construídas para exprimir tempo, aqui ele está falando de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Então, assim, não tem como construir uma narrativa só com expressões adverbiais, porque não dá essa ideia de passagem de tempo, né? Dessa ideia só de retomada, de referência e etc. Então, a gente já sabe que a E não pode ser, a C não pode ser, a não pode ser, a B ou a D. A D é assim, justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Assim, a gente não pode dizer que seja uma justaposição de frases, porque essas frases, elas precisam ter elementos que vão conectar elas. Lembram da aula de coesão e coerência, que sempre tem algum elemento que retoma alguma coisa, que faz referência a alguma coisa? E esse elemento que ele está usando aqui são as formas verbais que marcam tempos narrativos. Então, a resposta é a B. Entenderam, gente? Por que é a B, não a D? Porque semanticamente dá a ideia de quê? Semanticamente dá a ideia de significado. Né? Então, justaposição de frases que relacionam significados. Não, ele está ali construindo a narrativa através de contando uma história que aconteceu e trazendo elementos de passado, elementos de presente, elementos de futuro. É assim que se desenvolve a história. Bom, ninguém expressou dúvida, então eu vou passar para o seguinte. Vamos lá. Enem 2012. Desabafo.
Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Lembra a aula de funções da linguagem? A gente pode ter todas as funções, mas uma predominar. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. São a mesma coisa, emotiva e expressiva são a mesma função. Então, a função da linguagem predominante é a emotiva, pois o discurso do enunciador tem como foco o próprio código, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem, o referente ao elemento que se sobressai em detrimento dos demais, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Retomando a aula de função da linguagem, caso alguém tenha esquecido, na função emotiva, eu trouxe um exemplo de quê? De uma música da Rita Lee. Até cantei um pouco da música, não sei se vocês lembram, que a música, ela estava fazendo o quê? Ela estava cantando sobre si, sobre os sentimentos dela, ela estava falando sobre ela. Correto? Então, a função emotiva... Bom, acho que eu vou parar por aqui. Acho que eu já dei uma boa dica. Mais alguma resposta? Vamos lá. Ai, gente, eu boto... Que merda. Eu tenho... Eu boto isso aí, fica na frente do negócio, eu não consigo ler depois. Vamos lá. Tá. Nos textos em geral é comum... Tá. Desabafo. A função da linguagem predominante é a emotiva, pois o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Ou seja, a língua. Se a gente ler o texto, ele está falando sobre a língua? Não. Então, não tem como ser. Né? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. O que está sendo dito? Bom, ele começou ali falando sobre a crônica, né? Que ele escreveu uma crônica. Então, aí a gente já tem um elemento de metalinguagem, né? Que é o quê? É sobre ele estar falando... A metalinguagem é aquilo que fala daquele meio ali, é a crônica sendo escrita sobre uma crônica, entende? Essa é a metalinguagem. A gente vê que tem a metalinguagem aí, mas ela é a predominante? Não é. Por quê? Porque ele está falando outras coisas além disso. Ele está falando, olha, simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. Então, a gente está aí vendo uma insatisfação dele, uma inquietação, um nervosismo. Então, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Acreditamos que sim. Vamos ver os outros para ver se não é, para a gente descartar. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, ele não está... O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não, ele não está focando para quem ele está falando. Né? Ele não está falando sobre a pessoa com quem ele está falando. Não é essa a intenção do texto. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Não, o referente é o quê? É sobre o assunto, sobre o contexto. Ele não está falando sobre isso, né?
O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação, que seria o quê? A função fática. A manutenção da comunicação é a função fática, que ele está sempre o quê? Ei, você está me ouvindo? Está me entendendo? Não, gente, falei errado. Não, falei certo, desculpa. É a função fática, que ele está ali falando, ô, vem cá, bota para mim, bota para mim. Enfim, então, a resposta correta é a letra B. Muito bem, vocês acertaram. Vamos para a próxima. Bem, aqui o texto era muito grande. Aí eu botei antes para a gente ver. Mas aí, se vocês precisarem ler o texto... Ai, meu Deus, cadê? Ai, cadê? Não aparece o slide 8? Ai, foi. Tá. Mas se vocês precisarem ler o texto de novo, vocês me avisam que aí a gente volta. Vamos lá. Eu acho um fato interessante, né? Foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a família, né? Meu avô materno, no caso, era maquinista. Ele sofreu um acidente, infelizmente morreu. Minha mãe tinha 5 anos, né? E o irmão mais velho dela, meu padrinho, tinha 17. E ele foi obrigado a trabalhar. Foi trabalhar no banco. E ele foi... O banco, no caso, estava com o número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência para um local mais perto de Parnaíba, que era a cidade onde eles moravam, e por engano, o escrivão entendeu Paraíba, né? E minha família veio parar em Mossoró, que era exatamente o local mais perto onde tinha vaga para funcionário do Banco do Brasil. E ela foi parar na rua do meu pai, né? E começaram a se conhecer. Namoraram 11 anos, né? Pararam algum tempo, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga, né? E eu achei esse fato muito interessante, porque foi uma coincidência incrível, né? Como vieram a se conhecer, namoraram e até hoje estão juntos, 17 anos de casados. Então a gente vê aqui que é um texto que está fazendo o quê? Tá exprimindo a fala, né? Ele não é um texto formal. É um texto informal, ele está descrevendo a fala de alguém. Na descrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição de né. Essa repetição é um índice de baixa escolaridade do falante, estratégia típica de manutenção da interação oral, marca de conexão lógica entre conteúdos na fala, manifestação característica da fala regional nordestina, recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. Qual que você... tem que botar... Tá, acho que isso aqui vai dar para colocar o resultado sem atrapalhar. Foi. Então, temos duas respostas diferentes. Vamos ver. Essa repetição do né, é o quê? É um índice de baixa escolaridade do falante? Não, a gente não pode dizer que seja isso. Porque todo mundo fala, qualquer pessoa pode falar né. Tanto uma pessoa com uma classe social menor, como uma pessoa numa classe social mais favorizada, mais favorável. Estratégia típica de manutenção da interação oral. Isso aqui parece mais uma função de linguagem, né? Que é exatamente o tema. Mas vamos ver. Marca de conexão lógica entre conteúdos da fala. Isso aqui parece uma marca de conexão lógica entre conteúdos da fala. Isso aqui parece como se ele estivesse querendo dizer sobre coesão, como se ele estivesse usando né para falar, para conectar, como se estivesse usando esse né como um conectivo, né, entre os períodos, como se estivesse conectando eles através do né. Bom, será?
Manifestação característica da fala regional nordestina. Bom, a gente não sei se a gente pode dizer que o né seja. Eu não sei, na verdade, gente. Eu acho que pode ser que sim. Pode ser que seja uma característica regional nordestina, mas também uma característica regional gaúcha, né? Pelo menos. Não lembro se eu falava né antes de vir para o Rio Grande do Sul com frequência. Eu sei que hoje em dia eu falo bastante, mas no Rio de Janeiro não tem muito esse costume de falar um né repetidas vezes em qualquer sentença. Ou recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. Não, porque se a gente fosse levar isso em consideração, todas as informações são muito relevantes, né? Então, vamos lá. Marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. Não pode ser essa a resposta, porque não tem como a gente exprimir uma conexão lógica do né. Né? O né, ele traz essa ideia de puxar a pessoa. Foi o que eu estava falando ali antes, no exercício anterior. O né, ele traz essa ideia de puxar a pessoa para dentro do diálogo, puxar ela de volta para a comunicação. Então, ó, estratégia típica de manutenção da interação oral. Pois é, Luiz, é assim mesmo. Tem algumas coisas que parecem muito a resposta, mas não é. Mas aí tem que prestar bastante atenção. Perceba que essa estratégia típica de manutenção da interação oral é pura função de linguagem, sabe? Essa tentativa de trazer a pessoa de volta para o diálogo de novo. Chamar a atenção dela para o assunto, para o que a pessoa está falando, ter certeza de que a pessoa está te acompanhando, né? Porque quando a gente fala né, a gente está meio que entendendo, falando entende, né? Para ter certeza que a pessoa tá ali com a gente. Bom, próxima question. Esse aqui é maior. Vamos lá. Enem 2013. Gripado. Penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais. O italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripe, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Questão. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é elipse. Eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre elipse na aula de coesão e coerência, mas elipse é quando a gente emite um termo porque ele vai ser retomado de outra maneira. Por um verbo, por um pronome, por algum outro elemento. Ou então, às vezes, ele está subentendido ali na frase, o verbo, a coisa que a gente está omitindo, né? Então, vamos lá. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito é a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. D. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripe. E E. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. E aí, qual que é?
Aí eu vou postar. Eu vou postar aqui. Vai sumir o negócio que eu tô lendo, mas eu vou abrir o arquivo. Vamos lá. Respostas. Tivemos 2 para C e 1 para D. Será? Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui no outro. Letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. A gente já vê aqui de cara que não tem nenhum termo omitido. Está tudo ali. Está tudo no período. Não tem o que se confundir. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Calma aí, gente. Eu li isso agora. Fiquei confuso. Enfim, a A e a B não tem uma elipse. A A e a B está tudo ali. A partir da Itália, em 1943, a epidemia de gripe, e a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios. Está tudo no período, está tudo exposto ali. C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. Será? Veja bem. E tem a D também, né? O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Olha só, quando a gente fala em elipse, a maneira como ele vai ser retomada é muito... como o elemento vai ser retomado, é muito implícito. É muito implícito, assim, tipo, a gente entende que ele está ali através de certas... de certa construção. Aqui, olha só, o primeiro era um termo derivado do latim. Se a gente fizer a análise sintática desse período, a gente vai ver que o primeiro vai ser o sujeito da frase. Vai ser o sujeito dessa oração. Então, o primeiro, aqui, ele descarta essa possibilidade de ser uma elipse. Porque mesmo que ele esteja sendo retomado, mesmo que o primeiro, que é o italiano influenza, esteja sendo retomado através desse termo, o primeiro, ele está ali, entende? O elemento de retomada está ali, a gente entende que é o que é. O mesmo acontece com a letra D. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. O que acontece é que o segundo, ele também vai ser o sujeito dessa frase. O sujeito dessa frase está aqui, está nessa frase, a gente não vai encontrar ele em outro lugar, está aqui, o segundo. Se a gente for fazer a análise, o sujeito não vai ser o termo gripe que está antes. O sujeito vai ser o segundo. Entendem? Agora, veja aqui, na letra E, como é que fica? Ai, que droga esse negócio na frente, não tem nem como tirar. Enfim, vamos lá. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. De que ele está falando aqui? Olha, se a gente volta lá no texto, ele fala aqui, ó, o segundo era apenas a forma nominal do verbo riper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Vocês viram que ele está falando de agarrar, do griper? Só que em nenhum momento ele fala do griper, em nenhum momento ele usa um termo para designar griper, em nenhum momento ele usa outra, sabe, outra, sei lá, um pronome e tal, para falar gripe, mas a gente sabe que ele está falando do gripe. Entenderam? Essa é a elipse, é uma coisa que está bem, assim, bem escondida, que você entende por causa do contexto, por causa, sabe, de um elemento ali que mostra, entende? Se a gente for fazer a análise, o sujeito não vai estar ali. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento. Quem faz referência ao modo violento? Lembra, quando a gente faz análise sintática, a gente pergunta para o verbo o que ou quem? Quem faz a referência? Não está aqui nessa oração, nesse período. Está em outra, está em antes. Está fora daqui. Entenderam? Alguma dúvida sobre isso?
Bom, suponho que não. Próximo slide. Quadrinho. Quadrinho quadrado. Definições intangíveis. Um livro é feito de papel, costurado ou colado em páginas. Um livro é feito de letras que foram palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será um livro uma sentença? Um livro é feito de histórias e sonhos descritos, mas um livro só é um livro com defeito, sobretudo, de olhos. Muito poético. Vamos lá. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma situação de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração de um livro, enfatizar a percepção subjetiva do autor que projeta para sua obra seus sonhos e histórias, apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro, fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro, retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor e obra. Qual que vocês acham que é a enquete lançada? Esperar mais um pouquinho. Foi. Vamos lá. Temos aqui como resposta a C e a D. Será? Vamos ver. Mais uma vez, o Pedro bota esse negócio na frente. Não tem como tirar, né? Não. Tá. Aí, dane-se. Vamos lá. Tá. Nesse texto predomina a função que se caracteriza por tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração de um livro. Persuadir o leitor está muito conectado com a função, o quê? A função que foca no receptor, ou seja, a função conativa, que é aquela função que influencia, que motiva e etc. Então, a gente sabe, já está vendo que não tem nenhum elemento ali que indique que ele está tentando influenciar alguém. B. Enfatizar a percepção subjetiva do autor que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. Enfatizar a percepção subjetiva do autor que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. Também não, ele não está falando exatamente do autor, ele está falando de livros, né? O autor, ele acho que ele nem cita autor nenhum aqui. Mas, então, a B também não é. C. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro. Bom, só o uso da palavra superficial e automático, a gente já descarta essa, porque ele é bem intenso sobre isso, né? Ele está falando ali, está tendo uma visão bem interessante sobre o livro, né? Muitas pessoas até deixam passar despercebido. Leu errado. Então vamos para D. Vamos ver a D, então, Franciele.
fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Olha que interessante, ele está fazendo tudo isso, né? Ele está fazendo toda uma reflexão sobre o ser livro, né? Uma reflexão sobre o que é o livro. Tudo, uma coisa toda poética, assim. Então, ele está fazendo o que aqui? Ele está fazendo uma metalinguagem. Ele está falando, ele está escrevendo sobre o ato de escrever, sobre o ato de fazer um livro, de ler um livro. Né? A gente está lendo sobre ler um livro. É essa função que ele retrata aqui. Agora, vamos ver, então, por que não pode ser a E também. Retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor e obra. Bom, isso aqui dá uma ideia mais direta. Seria como se fosse a função referencial, que é a função que está ali mais mostrando etapas, mostrando o que acontece antes, depois, sem nenhuma... E não está assim, né? Tipo, uma das características da função referencial é o fato dela ser muito direta, muito incisiva, muito... Pá, tipo, é isso e acabou. Aqui ele não faz isso, aqui ele está sendo mais poético até, né? Então, aí também não pode ser. Bom, vamos ver a próxima. Gente, é horrível montar questão em slide assim, porque tem que ficar fazendo design, né? Tem que virar um designer gráfico aqui para montar. Mas vamos lá. Temos essa figurinha aqui. Aí aqui é o macaco virando o homem e o homem virando o macaco de novo, né? Tem um elemento aqui nessa figura que muda a mão. E a palavra involution. Vamos ver a pergunta. A palavra inglesa involution traduz-se como involução ou regressão. A construção da imagem com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de denunciar o retrocesso da humanidade, criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos, satirizar a caracterização dos humanos como primatas, elogiar a teoria da evolução humana pela seleção natural, fazer um trocadilho com as palavras inovação e involução. Enquete lançada. Agora eu quero ver. Bom, vamos lá. Eu vou publicar a resposta depois, tá? Para a gente não perder visão aqui. A construção da imagem com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de denunciar o retrocesso da humanidade. Vamos ver. Pode ser que sim. Mas se ele estivesse indicando um retrocesso da humanidade, ele teria que mostrar ali alguma coisa que é o retrocesso. Exatamente. O objeto de crítica em si, né? Tem um retrocesso? Tem. Indica a ideia de retrocesso. Mas o que está fazendo esse retrocesso? Aí a gente vê na letra B. Criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos. O que pode indicar nessa imagem que ele está querendo criticar o consumo de bebida alcoólica? O que ele carrega na mão dele ali? Primeiro ele está ali se carregando nada. Aí, de repente, está carregando uma ferramenta, uma lança, e ali, quando ele já é um homem mais evoluído, está carregando uma garrafa. E aí, da garrafa, ele virou um primata de novo. Então, tem um elemento ali no texto, na imagem, que indica que pode ser a letra B, né? Vamos ver. Satirizar a caracterização dos humanos como primatas? Não, né? Tipo, nada a ver, eu acho, pelo menos. D. Elogiar a teoria da evolução humana pela seleção natural? Pô, nada a ver, né? Tipo, essa é uma questão totalmente descartável. Fazer um trocadilho com as palavras inovação e involução? Muito menos. Então, a resposta é a B. Vamos ver quantas pessoas responderam B. Uma pessoa. Mas vocês conseguiram entender por que B, não a A?
Porque o Enem faz isso, né, gente? Eu já falei, ele bota respostas muito similares e a gente tem que ver exatamente o que vai diferenciar elas. É, só que percebe que, tipo, ele tá segurando uma garrafa na mão, sabe? Então, foi o que eu falei. Ele tá denunciando o retrocesso da humanidade? Pode ser que sim. Só que tem que ter um elemento ali que está indicando qual que é o retrocesso que ele está criticando. Que ali, no caso, é a bebida alcoólica, entende? O último macaco claramente bêbado, exatamente. Fazendo uma dancinha, né? É isso. Vamos para a próxima, que já está acabando a aula. Aqui. Temos uma imagem. Eu derreto, tu derrete, você tem certeza que quer conjugar este verbo? Forte, muito intenso. Vamos ver a questão. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. Ai, gente, calma aí. Tá, calma aí. Ah, foi, tá. Ai, não foi, não. Ah, não, tá certo. Desculpa, vamos lá. O discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. Ou a agressão do planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Qual que pode ser a resposta? Lembra, Franciele, não precisa ter medo da resposta bobinha, que às vezes pode ser ela. Não tem o quê? Não está aparecendo. Para sondagem. Ah, tá, entendi. Ai, gente, se vocês quiserem falar D, A, E, então manda no chat. Fala E. Tá, temos alguém com E. Pois é. Eu vi que tinha dado um erro aqui, mas depois eu pensei que tinha consertado, mas não consertou aparentemente. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Então, tivemos respostas para a letra E ou para a letra C, ali na sondagem, na enquete. Vamos ver então. Letra C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. Assim, pode ser, assim, realmente, ele está se referindo a calotas polares, mas ele está realmente querendo falar diretamente com as calotas polares, sobre as calotas polares? Vamos ver a. O discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. Não está propondo nenhuma proposta, não está propondo nada, nenhuma solução. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. Mais uma vez, ele não está propondo nada, muito menos dessalinização da água marinha. E a E.
Não, a D, não, a C, a acomodação da topografia terrestre em cadeia natural de gelo das calotas polares. Não está falando de calota polar também. Sim, diretamente, pelo menos. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. Não, também não está se referindo a isso. Agora, vamos ver a E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Olha só. Então, o que a letra E está induzindo? Está induzindo que o homem é responsável pelo degelo, certo? Das calotas polares. Pela preservação das calotas polares e pelo degelo delas também. E aí, o que ali na imagem está dizendo? Eu derreto, tu derrete, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Ou seja, está se dirigindo para o leitor, está falando com ele para ele tomar uma iniciativa. Né? Isso aqui é um cartaz que tá convidando as pessoas a tomarem uma iniciativa sobre o aquecimento global, sobre o derretimento das calotas polares. Então, a resposta é a letra E. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos passar para a próxima. Talvez a última. Quer dizer, não é a última do slide, mas é a última do horário, do nosso horário. Vamos lá. O que a internet esconde de você? Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem que vai ser seu amigo. Quem vai ser seu amigo? E descartam as pessoas sem avisar. E para cada site que você pode acessar, há 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. Aí tem essa imagem que parece uma cabeça e cheio de mecanismos ali dentro, né? Cheio de engrenagens. Uma coisa meio doida. Analisando-se as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que há venda. Cadê? Não tem como postar isso aqui? Gente, estou na dúvida se foi. Foi a opção de enquete para vocês? De novo sem letra E? Enfim, esqueçam a enquete e voltem para o chat. Me mandem a resposta para o chat, para não ficar confuso. Eu já me perdi. Tá certinho para Luísa? Não, quer dizer, calma aí. Tá certinho a enquete ou tá certinho as respostas? Não tem como ler? Ai, gente, o que rolou? Deixa eu ver se eu consigo desligar a minha câmera. Vocês conseguem ver agora? Ai, a bendita enquete. Meu Deus do céu. Tá, então vamos ler juntos aqui. Deixa eu voltar a minha carinha. Vamos lá. Então, A representa. Aí, bom, agora minha câmera não vai voltar. Vou desligar a câmera de uma vez. Vamos lá. A representa a amplitude de informações que compõem a internet, às quais temos acesso em redes sociais e sites de busca.
Calma aí, vamos voltar para a pergunta, né? Porque eu me perdi aqui. Analisando essas informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda representa a amplitude de informações que compõem a internet, às quais temos acesso em redes sociais e sites de busca, faz uma denúncia contra as informações que são omitidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo, diz respeito a um buraco negro digital, onde estão escondidas as informações buscadas pelo usuário nos sites que acessa. D. Está associada a um conjunto de restrições sociais presentes na vida daqueles que estão sempre conectados à internet. Ou E. Remete às bases de dados da web, protegidas por senhas ou assinaturas e às quais o navegador não tem acesso. Qual a resposta que vocês acham que pode ser? Luiz acha que é a B. Você votou na C? Ah, então apareceu. E o Thomas também votou na C. Tá. Então vamos ver. Analisando essas informações verbais e a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda representa a amplitude de informações que compõem a internet, às quais temos acesso em redes sociais e sites de busca. Assim, essa é uma opção que a gente descarta de cara, porque uma venda tapando os olhos não vai representar informação, né? Tipo, não. B. Faz uma denúncia quanto às informações que são omitidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo. Talvez. Vamos ver a C. Diz respeito a um buraco negro digital, onde estão escondidas as informações buscadas pelo usuário nos sites que acessa. Diz respeito a um buraco negro digital, onde estão escondidas as informações buscadas pelo usuário nos sites que acessa. Essa C, ela passa a ideia, a mesma coisa que, tem alguma informação de qualquer jeito. A venda, ela está tapando a visão. A venda está omitindo uma coisa, né? Na C, ela está falando que, assim, ele não está vendo ali, mas ele está vendo aqui, ó, onde estão escondidas as informações buscadas pelo usuário nos sites que acessa. Entende? Então, a B vai dizer o quê? Faz uma denúncia contra as informações que são omitidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo. Que é esse sentido como é que eu posso dizer, gente? Esqueci a palavra. Gente, sumiu a palavra na minha cabeça. Mas é isso. A resposta é a B. Entendem? O sentido conotativo, eu também não estava lembrando aqui, mas eu pesquisei, e segundo as minhas pesquisas, o sentido conotativo diz respeito a um sentido figurado. Entende? Eu estava tentando lembrar a palavra, mas eu não lembrava de jeito nenhum. Não corresponde ao seu significado literal, exatamente, Luciane. É, o conotativo é. Você vê que ele está ali com uma venda. Então, tipo assim, a venda tem essa metáfora. Entende, Franciele? Tem essa imagem que tá ali representando, tá ali aquela imagem, mas está representando outra coisa. Subentendido, exatamente.
Tudo bem? Esse conotativo bem importante de aprender. Enfim, os exercícios acabam por aqui, mas tem mais, eu acho que tem mais 2 ou 3. Tem 3. Se vocês quiserem continuar, vocês podem ir no Drive depois para pegar o slide e fazer tipo, até uma revisão do que a gente viu hoje e continuar vendo também. O gabarito está todo aqui para vocês poderem fazer esse exercício. E muito obrigado, gente, por participarem mais uma vez. Muito obrigado pela interação de todos. E tenham uma ótima noite. Beijinho.